Pessoal, boa noite. Pessoal de casa, uma boa noite. Nessa segunda-feira, já encalorada, estamos aqui na nossa casa espírita falando. Hoje nós podemos dizer que falamos para o mundo, né? Que tem pessoas do Brasil inteiro, até de outros países, que acompanham as nossas palestras. Isso aí é muito bom. E praticamente nós estamos vendo o Evangelho de Jesus sendo esparramado pelo mundo, não como o Paulo que precisava andar no lombo de um burro ou a pé dos apóstolos da época, né? Hoje, graças à tecnologia, nós podemos levar essa mensagem consoladora para todos os quadrantes. Isso é muito importante. E a doutrina espírita, gente, é isso aí. Mostra-nos o caminho com tranquilidade, nos dá forças, coragem, entendimento daqueles problemas que nós estamos passando, que às vezes nós teimamos em procurar alguém para culpar, mas na realidade somos nós os responsáveis pelos nossos problemas, porque nós semeamos e sempre colhemos o que semeamos. Então, qual a função da doutrina, das palestras, por exemplo? É levar um alento à luz da doutrina para situações corriqueiras nossas. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a morte e o luto na visão espírita. O que o Espiritismo pode nos ajudar a respeito da morte, que é esse terror, que é uma coisa inexorável, que nós todos ainda tememos, dado os nossos atavismos de outras vidas, trazemos de família, sempre aquela ideia daquele inferno, medo de ir para o inferno, e o céu às vezes não merecemos, ficamos naquela angústia, e cada dia estamos caminhando para ela, né? Então, morte para nós espíritas não é um ponto final, é apenas uma transformação, uma mudança de frequência. Saímos de uma frequência de encarnado, de física, e passamos para uma outra dimensão extrafísica. Naturalmente, que a gente precisa entender sempre. Então, tanto que nós espíritas, para os não espíritas que estão nos assistindo, nós não falamos que a morte, simplesmente, nós falamos desencarnação, ou seja, desencarne, a separação do espírito, do corpo físico, que vai ser putrefato, vai para a terra e vai acabar. Mas foi muito importante esse corpo, precisamos valorizá-lo sim, mas ele tem um tempo de duração, que uns logo no começo, outros na metade da vida e outros na velhice, mas cada um de nós tem o seu tempo de duração. Então, na realidade, nós podemos dizer, continuar, quem morre continua vivendo numa outra dimensão, a dimensão espiritual. E, lógico, com o conhecimento, com as virtudes e os defeitos de quando encarnados. Ou seja, ninguém desencarna, torna-se um anjo, um querubim, um espírito de luz. Ele é, no mundo espiritual, o que é aqui. Às vezes tão necessitado ou mais necessitado do que nós, que estamos encarnados, alguns encarnados. Então, é aí que nós vamos começar a entender como agir quando uma perda, como devemos nos portarmos. É aí que a gente vai, que a doutrina vai mostrando caminhos para que nós possamos seguir adiante, ajudá-los, para que futuramente possamos ser ajudados também. Pois que, uma coisa muito interessante, que não podemos esquecer, os amores e os ódios se atraem. Quem ama, o amor continua de lá, mas quem odeia, o ódio prende também. Daí o perigo, tanto do amor excessivo como do ódio, para trazer uma perturbação entre encarnados e desencarnados, que a gente vai ver hoje aqui também. Então, nós temos que ter essa necessidade de entendimento. E a doutrina espírita, nada mais é que é esclarecedora, libertadora e nos mostra realmente como devemos nos portar em situações que muitos de nós já passamos com perdas, mas vai chegar um dia que nós também iremos. É um fato que não podemos esquecer. Um fato natural. Vamos deixar nosso corpo. Isso é um fato. Por mais que queiramos dizer, não, larga a mão, deixa para amanhã, vamos curtir. Não, vai chegar.
Então, nós precisamos praticamente aprendermos, estamos aqui na Terra para evoluir e também para aprendermos o desencarne que vamos passar. E não é a primeira vez, já desencarnamos, reencarnamos centenas, talvez até milhares de vezes. E a gente, exatamente por isso que nós precisamos compreender. Então a compreensão da morte é que nos vai dar esse, como se diz assim, esse alento que nós sentimos, lógico, mas ao mesmo tempo nós temos a certeza de que essa pessoa não morreu. Aquele ser que nós amamos não está morto. E que nós precisamos cuidar da saúde nossa e da saúde mental deles também. Vocês vão perguntar, nós também precisamos fazer isso? Sim. Porque o mesmo jeito que nós vivemos o luto deles ter partido, eles também sentem a separação que deixaram aqui, principalmente se não estavam preparados. Foi uma morte súbita, não estavam querendo o desencarne. O sofrimento é uma via de mão dupla. Então, isso aí acontece. Então, às vezes, nós estamos obsediando um querido nosso, pelo nosso apego, pelo nosso sofrimento, pelo nosso não querer que ele tenha ido, revoltando. E ele é a mesma coisa. Quando sofremos muito, eles não querem seguir adiante e colam em nós, não sabendo que estão mortos ainda, e essa cola nos prejudica, e vice-versa. Então, por isso, nós temos que equilibrar. Então, o equilíbrio é a tônica do espírita, nós precisamos nos equilibrarmos. Por quê? Porque, na realidade, nós vivemos num mundo muito difícil, porque somos espíritos ainda imperfeitos, estamos a caminho da perfeição. Então, nós temos altos e baixos. Ora estamos tranquilos, ora estamos eufóricos e ora estamos deprimidos, tristes. Então, nós precisamos nos lembrarmos daquilo que Jesus deixou para nós: vigiar e orar. A vigilância é fundamental, porque as obsessões, as influências negativas só nos atingem quando nós deixamos a nossa janela aberta. Ou seja, a nossa mente, nossos pensamentos dão espaço para que espíritos consigam nos influenciar, para o bem e também para o mal. Então a gente vai entender que a ciência e a filosofia nos traz, descortina para nós, a doutrina espírita, a morte. Descortina de onde viemos. A filosofia nos conta lá no Livro dos Espíritos, como fomos criados. Fala tudo, o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, a filosofia pura. E a ciência, através do Livro dos Médiuns, vai nos mostrar que nós podemos nos comunicar com os que foram. Naturalmente, esse intercâmbio é direto, não só pelas mesas mediúnicas, mas também através dos sonhos, das intuições. Nós estamos sempre recebendo esse intercâmbio de nossos amigos, queridos, ou inimigos, às vezes desencarnados, que estão fazendo essa conexão conosco. Então a gente tem que ver. Então, e nós temos ainda, a maioria das pessoas tem uma cultura de negação da morte, inclusive alguns espíritas negam, aquela negação, não vai acontecer, sempre acontece com o vizinho, acontece com outro, mas aqui comigo não vai acontecer. Aí quando vem o primeiro, você perde um familiar querido, bambeia. Mas só o vizinho que morria aqui está chegando. E é assim mesmo. Então essa cultura, principalmente no Ocidente, mesmo consolados pelas informações que temos, ainda é difícil. Então nós precisamos conversar. As pessoas que estão angustiadas, que sofreram as perdas, precisam sim de ajuda. Nós vamos ver aqui, precisam vivenciar o luto, faz parte, mas tem que saber essa dosagem, para que os dois, quem fica e quem foi, permaneçam equilibrados, cada um seguindo a sua vida, quer no mundo material, aqui os que ficaram, e quer no mundo espiritual, a sequência sempre ascendente, ou seja, progredindo. Esse é o nosso objetivo, a gente entender, por mais dolorido que seja,
Então, a morte faz parte da nossa vida. Não podemos jamais esquecer disso aí. Então, por exemplo, a doutrina espírita não existe rituais para a morte, não tem sacramento, não tem bênção, não tem nada. Não existe isso. Que vai morrer, não tem aquela ritualística da morte, não tem missa de sétimo dia, não tem nada, não existe essas coisas. Simplesmente porque nós sabemos que o mais importa é a nossa vibração. Então, quando o espírita vai a um velório, por exemplo, ele sabe que aquele espírito ainda tem laços tênues, que não foram às vezes rompidos de tudo, e aquele espírito está sentindo as energias daquele momento. Então nós espíritas sabemos que além nós estamos para confortar os familiares que ficam, sem palavras, um abraço, um aperto de mão, um oi, tá bom, mas aquele que está sendo velado necessita de luz, energia boa. Fulano, vá com Deus, Deus te abençoe, tudo de bom para você. É essa a função. Fez a sua função, falou, vamos embora. Porque na realidade a pandemia mudou até os velórios, foi uma coisa boa em certo ponto, porque não existe acúmulo mais de piadas, de conversas negativas, que não estão nada, estão ali só com uma formalidade, não estão nem aí com quem foi, com quem fica, com nada, estão lá porque eu preciso estar lá para mostrar que eu vou ser candidato, então eu preciso ver que eu fui lá, nossa, tem muito voto na família. Lamentavelmente, ainda acontece isso. Então, nós temos que entender isso. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos querer que as pessoas que nos forem no nosso velório, se assim tiver, também nos desejam bem, nos abracem espiritualmente, desejando que nós sigamos em frente. É assim, indo, dando e recebendo. Então, não existe sacramento, postura, roupas especiais, não tem nada disso. A prece feita com o coração, a vibração nossa é a que deve ser mais importante, porque tudo, gente, é vibração no mundo, tudo. A física quântica está aí mostrando para nós, a ciência nos mostrando, nós vibramos, nós energizamos, quando a força de um pensamento de luz é importantíssima, como também o ódio é um pensamento muito negativo que vai e volta. Então nós, quando odiamos, estamos fomentando cada vez mais o ódio dentro de nós, e nós seremos sempre o que vai ser mais prejudicado. E quando nós irradiamos luz, energias boas, para quem quer que seja, é a melhor coisa que existe. Aquelas pessoas que não gostam da gente, gente, se nem Jesus, ele não era inimigo de ninguém, mas tinha um monte de inimigo, você imagina nós, espíritos imperfeitos. Então, tem gente que não gosta de nós, é natural. Mas se não gosta, tudo bem, mas essas pessoas são necessitadas. Nós não sabemos o que fizemos em outras existências, que estamos topando agora, tudo riscando faca um para o outro, às vezes aí, restos de outras vidas. Vibrar bem, manda luz. Não quer dizer que vai ter que ser um amigo íntimo, não, manda luz, energia boa, deseja o bem. Desejar o bem, que mal tem, né? Podemos dizer assim. Para a gente entender que isso não faz bem só para o outro, mas para nós também. Então, gente, velório é um acolhimento que a gente vai fazer para os familiares, amigos, né? Mas para aquele serzinho que está recém-desencarnado, é o principal, é o dono daquela festa, podemos dizer entre aspas, a festa da despedida. É a ele que nós devemos 1 minuto, segundos de energia boa. Manda luz, tá bem? Seguimos adiante. Quando é um familiar dolorido, não tem dor maior, que eu já passei, que é perder um pai, uma mãe, um irmão, tudo isso a gente já passou. Mas ao mesmo tempo que a gente sente, mas é um sentimento, eu não sei explicar, não é aquele sentimento desesperador, não tem desespero. Então o entendimento chega, você vai sentir, vai orar, né? Mas não tem descabelamento. Por quê? Porque a gente sabe o porquê da morte, não é verdade? Pensamentos e orações. Então, o desencarnado vai para o mundo espiritual, o mundo extrafísico, né?
uma dimensão etérea, o corpo dele vai ser o perispírito, que ainda está com ele, mas não tem a densidade da matéria mais, o corpo já ficou aqui. Então, parte para um lugar. Aonde vão esses espíritos que desencarnam? De acordo com o que somos, de acordo com a nossa mente. Aquela pessoa muito apegada a coisas, a pessoas, vão só passar por momentos difíceis, vão se juntar àqueles também, pessoas com débitos muito, muito arraigados, aqueles que roubaram, mataram, vão ser agrupados de acordo com aquilo que é, porque nós não podemos, aqui nós podemos dissimular. Você está sorrindo para alguém, no fundo está querendo esganar, né, às vezes, mas o espírito não tem como, somos a realidade. Então, por mais que eu esteja sorrindo, se eu estiver podre por dentro, a podridão que vai fazer, que vai atrair outros podres também, a grosso modo falando. Então, existem situações do mundo espiritual que serão agregados de acordo com aquilo que somos. Não quer dizer que é uma coisa eterna, um sofrimento eterno, o chamado umbral, que às vezes passam pelo umbral, pessoas que precisam ainda fazer, dissipar aqueles fluidos vitais negativos que acompanharam o desencarne. Ficam lá, passam, mas é um momento, umbral, podemos dizer, que é um local de reflexão, que as pessoas, os espíritos, enquanto não cair a ficha deles, que eles estão ali para evoluir, para se desprenderem da terra, podem ficar muitos tempos às vezes lá. Falta de perdão, é um fato tranquilo, ódio, rancores terríveis, prendem. Quando cai a ficha que está errado, eu quero ser ajudado, são encaminhados. Como podemos ajudar? Ao invés de lamentar, de endeusar, às vezes, espírito, porque é meu pai, que não era uma pessoa tão boa para os outros, do que a gente sabe, meu pai virou santo, minha mãe virou santo. Não, é um ser necessitado. Onde estiver, o que nós vamos falar para eles? Para os nossos pais, principalmente, gratidão e amor. Porque independente do que eles tenham sido, bons ou maus, não interessa. Eles nos deram a vida. Então, a melhor oração para alguém, nosso querido desencarnado, nossos pais, é o nosso sentimento de gratidão, de amor, sem cobrança. Não cabe a nós, não somos juízes, que a cada um segundo as suas obras. Não nos cabe julgar defeitos de ninguém, sobretudo dos nossos pais. Porque eles, a conta é deles, não nossa. Nosso dever é honrá-los. É assim que funciona. E aí a gente vai levando que todos nós, todos, passando por todo esse caminho, desencarnamos, vamos por umbral às vezes, podemos ir, já tivemos lá, ou vocês acham que nós nunca tivemos no umbral? Somos tudo as asinhas saindo aqui. Não, somos imperfeitos. Já moramos, já passamos por umbral, não sabemos às vezes quantos anos ficamos lá às vezes. Mas aí tem uma palavrinha mágica que Deus nos deu, que faz parte da justiça divina, que se chama reencarnação. Então, feito tudo isso, faz o nosso balanço, quando somos socorridos, fomos levados, nos preparamos na erraticidade, numa boa, e vamos ter a oportunidade de voltar, às vezes para conviver com inimigos, desafetos, mas também com afetos, tudo isso programado para uma próxima existência. E aí nascemos, já com o nosso plano de ação, podemos dizer assim, é um plano feito no atacado, que pode ser modificado. Por quê, gente? Porque todos nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer escolhas, e às vezes fazemos escolhas não muito boas, escolhas que vão trazer consequências não muito boas também. E o que a doutrina espírita nos ensina então? Basicamente da doutrina, é fazermos boas escolhas, porque nós sabemos
justiça divina, que o que plantamos, colhemos, que estamos aqui para evoluir. O que é evolução, gente? Bem didaticamente, é eliminar defeitos que trazemos arraigados dentro de nós, tais como intolerância, orgulho, egoísmo, esse rol de coisas negativas, e vamos eliminando, na nossa caminhada devagarzinho, aquele companheiro difícil, aquela companheira difícil, no trabalho, tudo isso aí são burilamentos, que nós podemos apará-los ou aumentá-los. Quando aparamos, nós estamos relevando, estamos perdoando, estamos fazendo a concórdia, estamos levando adiante. Ótimo. Então, com a reencarnação, nós voltamos, estamos aqui, no novo corpo, o mesmo espírito, em outro corpo. Ora homem, ora mulher, não interessa. Depende daquilo necessário para o nosso desenvolvimento. Então, a reencarnação veio, literalmente, matar a morte. Não tem morte. Não tem pena eterna, nem no céu, nem no inferno. Por quê? Porque Deus é bom e justo. Ele não vai jamais condenar alguém eternamente. Feito isso, a gente vai entender. Um Deus justo não privilegia ninguém, dá a todos nós as mesmas oportunidades. Tudo isso, gente, estou falando para a gente entender o que é a morte, o que é o desencarne, como algo que ainda nos apavora, mas não deveria. Nós devemos pensar tranquilamente que nós vamos desencarnar. O importante não é saber como nem onde, o importante é estar preparado. O que é preparar para a morte? É a limpeza de dentro que nós fazemos, no pequeno dia a dia. Eu vou guardar a ódio daquela pessoa que me fechou o carro, lá que me bateu no carro, tal. Para quê? Aquela pessoa me xingou, fez aquele gesto, né? De levantar o dedo médio e tal, aí acontece. Pega a mão. Ou vou entrar na faixa negativa e vou brigar, vou fazer tudo também. Para quê? É a pergunta que a gente faz. E aí a gente vai legando. Então as encarnações, nós vamos morrendo, entre aspas, renascendo, e assim vamos sucessivamente, até que um dia, não sabemos quando nem onde, seremos espíritos felizes, ditosos, que não necessitaremos mais nos reencarnarmos. Todos nós. Até o Fernandinho Beiramar, o Marcola, sim, todos vão ter oportunidade de se redimirem. Todos. Porque senão Deus não seria justo. Então, gente, nossos pais estão vivos, nosso irmão está vivo, nossos queridos estão vivos, nossos amigos diletos estão vivos. Só não podemos tocá-los, mas às vezes podemos senti-los. Senti-los naquela saudade gostosa, sem exageros. Quando lembramos com carinho, quando olhamos, lembra do pai, da mãe, aquela vontade, abraça-os espiritualmente, eles estão recebendo. É isso que vai confortá-los e nos confortarmos. Porque eu conheço pessoas aqui dessa cidade que perderam filhos e passavam os dias no cemitério, chorando, abraçado no túmulo. Na hora que abria o cemitério, ficava lá até a hora de fechar o cemitério. Naquela inconformação terrível. Gente, coitadinho desse espírito. Sofria muito mais do que a mãe que ficou aqui. Então, por isso que a gente tem que ter equilíbrio. E aí, gente, como fica o luto? Precisamos do luto? Sim, precisamos do luto. O luto é aquela acomodação que a gente tem, aquele vazio que ficou de repente na nossa vida, que muitos não têm que procurar ajuda, sim, se a religião não consegue, se não consegue falar, dificuldade de se externar, vão procurar terapia. Hoje os tanatologistas estão aí, psicólogos que cuidam disso, né, Mara? Que vão dar ajuda para as pessoas entenderem
Mas o que não podemos é, às vezes, a pessoa assumir uma culpa. Poderia ter feito isso para minha mãe, para meu pai, e não fiz, e agora eu estou me mortificando. Gente, calma, não fez? Na outra vida você faz. Mãe, pai, estou aqui, me arrependi de tudo bem, se dever, se precisar, nós vamos nos encontrar e vamos acertar, pode ficar tranquilo, que vamos ter que acertar, tudo, ceitil por ceitil, como disse Jesus, não tem como escapar. Então o luto é muito importante, porque o luto, como eu disse há pouco, também existe de quem partiu. Quanto mais nós ficarmos aqui lamentando e não conformando com a partida, essa pessoa está sentindo direta. Por quê? Porque são os laços de amor ou de ódio que nos prendem uns aos outros, impedindo a pessoa de evoluir e nós também ficando. Quantas pessoas tornam-se amargas quando perdem alguém? Não sorriem mais, se vestem de maneira tétrica, tem medo de sorrir. Não posso, fica naquilo ali. Para quê, gente? E o nosso compromisso de vida aqui, como é que fica? Vamos deixar de viver? Vamos nos enclausurarmos e vamos deixar de viver? De se divertir, viver na vida naturalmente, como ela precisa? Quem ama, ama incondicionalmente, amor é eterno. Mas ao mesmo tempo sabemos, amamos, mas em outra dimensão, um na física, outro no mundo extrafísico, mas o amor permanece. É isso que nós precisamos entender, nunca acaba. E quando nós libertamos o espírito, vai em paz, saudade gostosa, tudo isso bom, sem apego, esse espírito vai evoluindo. E quanto mais ele no mundo espiritual evolui, mais capacidade ele tem de vir nos visitar de vez em quando e até nos ajudar. Em sonhos, em intuições, naturalmente, faz parte desse intercâmbio. Por isso que a gente tem que pensar muito, muito, muito bem a respeito de como estamos lidando com a perda dos nossos entes queridos. É um luto eterno? Não. Tem um período? Varia. Tem pessoas que precisam ficar um bom tempo. Tem pessoas ainda que não, os objetos pessoais de que desencarnou, não estão preparados ainda para se desfazer. Tudo bem. E às vezes aquela pessoa que desencarnou era muito apegada. Deixa lá devagarzinho, vai se dispondo devagarzinho, faz, respeita, vai. Mas não pode ser um luto eterno, deixarmos de viver. Não podemos pensar nisso. Então, como nós podemos lidar com as perdas? Primeiro, as lágrimas. Sentiu vontade de chorar? Chore. Qual é o problema? Chore, derrame lágrimas. Mas que sejam lágrimas de saudade, de reconhecimento e de gratidão, nunca de inconformismo, jamais. Saudade, delícia sentir saudade, prova de amor, de ligação, mas tudo, chore, tudo bem, naquele momento é aquilo que nós precisamos fazer. Outra coisa, não devemos nos isolar, trancar num quarto, numa casa, não ver ninguém, isso aí não vai resolver, vai criando monoideias, ou seja, só pensando naquilo ruim, eu não fiz isso, eu não podia ter morrido, me deixou aqui, tal, ela não precisa, fecha-se para o mundo. Não podemos nos isolar, de modo algum. Precisamos aprender a falar do sofrimento, sim, com alguém, é o que eu disse há pouco. Se precisar de ajuda, as casas espíritas agora já estão voltando, o acolhimento fraterno, devagarzinho. Procura seu padre, seu pastor, seu terapeuta, estão aí para ajudá-los. Precisamos falar, precisamos externar, isso é muito importante. Precisamos, às vezes, de companhia, um familiar. Que saudade do tio, da tia, vamos visitar, vamos, convida, vamos sair. Saudade de um amigo, da gente conversar,
vamos, não devemos nos isolar. Isso é muito importante para a nossa saúde espiritual também. E, na realidade, às vezes nós cobramos, né? Por que eu não fiz isso? Resumindo, né? Eu devia ter feito mais para aquela pessoa, por que eu não fiz isso? E aqui eu disse há pouco, calma, não deu daquela, um dia vai ter oportunidade de fazer, de repente ele está seu pai hoje, de repente ele vem como seu filho numa outra, aí você vai fazer, vão se acertar, vem como esposa, como agregado, naturalmente as coisas, como estamos vivendo aqui hoje, é desse jeito que funciona. Então, nós espíritas, e é um conselho que eu dou para você, que é não espírita, que está nos assistindo pela internet, nós devemos aprender a lidar com as perdas de uma forma natural, equilibrada, com a morte de um ente querido. É muito importante a gente. Tristeza e saudade só é salutares, as duas, quando é controlada, sem exagero. Tristeza e saudade, sem exagero. Então a gente tem que entender que o desencarnado precisa dessa tranquilidade, precisa das nossas vibrações de luz, mas libertando-os de laços. Por que você foi? Eu queria ter feito isso. Não vai embora não, fique comigo. Não. Cumpriu a missão. Cerrou os olhos para o mundo, abriu para o mundo espiritual. Vá. Vamos nos encontrar um dia. Isso é ponto pacífico. Então a gente tem que pensar assim para vivermos bem, não é verdade? Porque na realidade nós somos muito egocêntricos, né? Achamos que só nós sentimos saudade, só nós que estamos tristes, mas esquecemos também que os desencarnados sentem a mesma coisa e esse sentimento vai ser potencializado pelo que nós estamos sentindo. E aí surge o que, gente? As obsessões. Às vezes, não é um espírito negativo, o inimigo que está nos obsediando, não. São os nossos queridos que estão colados em nós, porque não os deixamos partir. E eles estão colados, pensando que estão nos ajudando, estão nos definhando, estão nos intranquilizando, não nos deixando dormir, não deixando a gente comer direito, não nos deixando viver às vezes. Olha o foco das obsessões. Então aí que entra o processo de curar. Nós precisamos nos curar para que eles também se curem do lado de lá. Então, é isso que eu falo, que eu deixo para vocês hoje. Precisamos tomar muito cuidado com os sentimentos que nós alimentamos para com os nossos que se foram. Então, esse período de luto é um período de compreensão, de entendimento, de que foi bom, foi ótimo, fiz tudo. Se não fiz, não se culpem. Colocamos à disposição, um dia a gente se encontra e vamos nos encontrar, vamos voltar em outros corpos, em outras situações, em outro sexo, não interessa, mas vamos nos encontrar. Como nós estamos convivendo no nosso grupo hoje com desafetos e afetos de outras vidas. E é o momento agora para olharmos os nossos desafetos, aqui encarnados, pessoas que nós não simpatizamos, pessoas que não simpatizam com nós. Para quê? Para promovermos, a partir de nós, a confraternização, tranquilidade, tirar todos os resquícios de raiva, de ódio, e vamos pacificar. Isso é importante para nós, para que possamos viver bem, para que nós possamos ter um desencarne tranquilo também, porque o processo obsessivo acontece, gente. Cuidado, devemos cuidar muito a respeito disso aí. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. E tem uma coisa muito interessante que eu trouxe para nós aqui, que eu quero que vocês, vou ler, para que vocês guardem sempre com vocês, que a saudade é um sentimento muito importante em todos os seres, mas quando em exagero, nos traz sofrimentos incalculáveis, nos dois mundos, físico e extrafísico.
material, espiritual. Então, cabe em nós compreendermos, isso aqui vocês guardem, que a saudade deve caber dentro do nosso coração. Se for maior, ela nos sufocará, bem como sufocará o ente amado, e a sentirá com todas as dores construídas. Então, saudade. Vocês acham que eu não tenho saudade? Meu pai faz 34 anos que desencarnou. Eu lembro dele todos os dias, mas aquela coisa gostosa. Você vê uma foto, você conversa, pai, que saudade, você gostava disso, numa boa, mamãe, mesma coisa, mamãe faz 14, e numa boa a gente conversa. Essa é a saudade gostosa, que não tem apego, que não tem aquele, poxa, meu pai tinha que estar aqui, minha mãe, não, eles cumpriram a missão deles. É assim que é a vida. Então, isso aí, a saudade tem que ser do tamanho do nosso coração, não se esqueça. Se exceder, já vai complicar, para nós e para o nosso ente querido. Então, é assim que a saudade é muito necessária, porque ela vai comprovar que nós amamos essas pessoas, mas ao mesmo tempo estamos libertando-as. É assim que vai, é assim que nós vamos entender. E eu encerro com uma frase de Chico Xavier muito interessante: na vida não vale tanto o que temos, nem importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos, e acima de tudo, importa o que fazemos de nós. E eu pergunto para vocês, o que estamos fazendo de nós? Estamos presos a quê? Ao passado? A quem já foi? Presos a ódios, a angústias, a tristezas? Pensem nisso, pensem com carinho a respeito disso, que vocês vão encontrar a resposta. Ok, gente? Nós vamos fazer a prece agora, o passe. Vamos todos nos prepararem para o passe coletivo. Você que está em casa, pode colocar uma jarra com água também, como os que estão aqui vamos usar da água. Então, nesse momento, vamos respirar profundamente, vamos receber essa energia, adentrando pelo alto da nossa cabeça. A espiritualidade está colocando essa energia, que está se irradiando por todo o nosso corpo. Luz, paz, harmonia, saúde, prosperidade, limpeza, não só do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, como também limpeza dos nossos lares, fazendo a asepsia de todos os nossos lares, tirando energias negativas. E nós, nesse instante, que essa energia toma conta de nós, só temos uma frase a dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Espírito amparador, meu anjo de guarda, por estar comigo nesse instante, e que a luz divina possa estar com todos, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma feliz semana é o que desejo.